UFC 198 no Brasil, mais exatamente em Curitiba. É isso mesmo, nesse vídeo nós vamos entender primeiro por que foi escolhida a cidade de Curitiba e não São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, uma outra cidade com uma população até maior do que Curitiba, já que o evento visa a questão de lucro, então lucro é bom onde tem muita gente. Vamos entender então por que foi escolhido Curitiba e também algumas particularidades aí desse evento, o que muda nesse UFC 198 e, claro, quais são as lutas principais. Primeiro, vamos começar com a pergunta aqui sobre a cidade de Curitiba escolhida. Por quê? Esse site aqui está dando uma boa ideia disso, é um site bastante neutro, o segs.com.br, mas essa notícia dele aqui também se replica em outros sites. Vamos entender. 14 de maio será um dia histórico para os fãs brasileiros do MMA. Nessa data, o UFC 198, 14 de maio de 2016, tá, pessoal? O UFC 198 será realizado no Brasil e o local escolhido para a luta foi o estádio da Arena da Baixada, em Curitiba. Os 42 mil ingressos colocados à venda se esgotaram em menos de 2 dias. E olha que essa notícia aqui é do dia 8 de abril de 2016 e hoje já é 2 de maio, quase um mês depois. E já não há mais ingressos, segundo esse site aqui, prometendo lotação máxima da casa e em público com grandes expectativas para ver o primeiro evento de UFC no país realizado em um estádio de futebol. Bom, em relação à pergunta, né, que eu coloquei lá no início do vídeo, por que não São Paulo, que tem mais gente, a gente viu que esse efeito aqui em Curitiba ele foi nulo, né, digamos assim. Curitiba vendeu os ingressos em 2 dias e para os organizadores do evento isso está extraordinário, porque garante o lucro. Eles precisam pagar os lutadores e aí eles garantem o lucro deles. Bom, mas por que Curitiba? Não é à toa que a capital paranaense promete sediar um dos melhores cards da história do campeonato. Nós vamos falar nisso daqui na outra página. A cidade é considerada um polo formador de atletas de artes marciais mistas, como por exemplo o Anderson Silva, o Spider, por exemplo, é um dos grandes nomes da luta que foi formado para a disputa do MMA em Curitiba. Além dele, Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Murilo Ninja, Pelé, Evangelista Cyborg, Chris Cyborg e Jennifer Maia são outros nomes de quem leva o nome da Cidade Verde pelo mundo. Além de grandes atletas, a cidade também é mira de grandes investimentos relacionados ao esporte, como é o caso dos irmãos e lutadores Minotauro, tá? O Antônio Rogério Nogueira e o Antônio Rodrigo Nogueira, que contam com uma cidade de redes, com uma unidade de redes e franquia, não uma cidade, mas uma unidade. Tá? Então, aqui no outro site ele diz aqui, o UFC em Curitiba é melhor do que o 200, quer dizer, o UFC 198 vai ser melhor do que o 200? Por que essa especulação? Porque, por exemplo, o Anderson Silva estará no UFC 198, enquanto o Conor McGregor luta no UFC 200. Tá? E aqui ele fala o seguinte, de um lado, Fabrício Verdun, Anderson Silva, Ronaldo Jacaré, Vitor Belfort e até Chris Cyborg. Do outro, Conor McGregor, Nate Diaz, José Aldo, Frank Edgar e Caim Velasquez. Os primeiros lutadores no UFC 198 que acontece em Curitiba de 14 de maio. Já os outros atletas estão no card do UFC 200 no dia 9 de julho em Las Vegas. Tá? E aí existe aqui a disputa, né? Aqui nesse site você vai ler, eu vou deixar o link aí para que você leia também, dizendo por que um é melhor do que o outro. Em suma, nós temos lutadores. E os lutadores vão fazer ali aquele espetáculo dele, mas com certeza o público brasileiro vai se interessar muito mais pelo UFC 198 por causa dos próprios nomes. Tem muito mais brasileiros no 198, no card principal aí, do que no 200, no UFC 200. Tá? E aqui uma crítica aqui do Gleidson Venga, do ESPN. Ele diz o seguinte, enquanto o UFC 200 é alvo de incerteza devido aos últimos acontecimentos, como a saída do Conor McGregor, a edição de Curitiba do principal evento do MMA do mundo está indo muito bem. A ideia do presidente, aqui é o que muda, a ideia do presidente da UFC no Brasil, Giovanni Deca, de diminuir a quantidade de shows por aqui, mas melhorar o nível dos cards foi ótima. Assim, ao invés de saturar os fãs com algumas edições meia boca, a expectativa para cada etapa é sempre boa. Tá? E aqui ele começa a falar novamente sobre o local escolhido, a cidade, né, e tudo mais. Mas antes de fechar o vídeo, eu vou voltar aqui para vocês e vou mostrar aqui no card principal quem vai lutar.
Tá? Isso também você pode ver no próprio site da UFC. Então aqui no peso pesado, Fabrício Verdun, do Brasil, contra o Stipe Miocic, Estados Unidos. Peso médio, Ronaldo Souza contra Vitor Belfort. Todos dois brasileiros aqui. Peso médio, Anderson Silva contra Uriah Hall. Peso médio, Maurício Shogun contra Corey Anderson, americano. E também o Demian Maia contra o Matt Brown. Chris Cyborg contra Leslie Smith. Então esses aqui fazem parte aqui do card principal, mas também no card preliminar você tem aqui o Minotauro, né? Você tem também o Warley Alves, brasileiro, Francisco Trinaldo e vários outros lutadores do Brasil. Portanto, o UFC, que não é bobo, colocou bastante brasileiros aí no card principal e coloca a luta no Brasil para garantir que a casa esteja cheia, tá certo? Um grande abraço e fique ligado aí no UFC, porque estaremos também fazendo uma cobertura aí desse UFC 198. Um grande abraço e até a próxima notícia.